Alô, nós estamos chegando ao fim dessa novela que foi a Segunda Guerra Mundial. O professor Lorismar trabalhou com vocês já o motivo que foi a ascensão do nazismo. Vocês viram toda essa sequência, como o nazismo chega ao poder, como o movimento fascista chegou ao poder e como estoura a Segunda Guerra Mundial. Agora, nós estamos vendo nessa aula de número 23, a quarta aula sobre a Segunda Guerra Mundial, nós estamos vendo como é que se deu o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Quem venceu, como foi a rendição de cada país. Acompanhem comigo a Segunda Guerra Mundial. Hoje, na tela para vocês, hoje a aula está aí, eu, professor Beto e a Aldelina, que é minha intérprete, que está aqui comigo, para falarmos sobre essa quarta aula da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver a rendição nazista, a rendição japonesa, o Tribunal de Nuremberg, outras medidas contra a Alemanha que foram tomadas. E como todas as aulas, nós temos as habilidades para a aula de hoje. Leiam aí as habilidades aí no material que está com vocês. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela chega ao fim com a derrota completa do eixo. Quem era o eixo? Quem era o eixo? Nunca esqueça. Japão, Itália e Alemanha faziam parte do eixo. E seus regimes totalitários. Foi o conflito mais trágico ocorrido na história da humanidade. Deixou um saldo, gente, olha isso daqui, 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos. Então, aqui nós olharmos esse desfecho que se deu à Segunda Guerra Mundial, essa quantidade de mortos que se deu, nós iremos perceber que a União Soviética, a Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, até o Brasil e outros países que estavam envolvidos, todos eles vão perder vidas nesse fronte. Um fronte que quem ia para o fronte não sabia por que os generais tinham travado esse fronte. É uma guerra inexplicável, uma guerra ideológica, uma guerra porque alguém pensava diferente do outro. E com isso, a Europa novamente passou por um processo de destruição na Segunda Guerra Mundial. Como é que se deu a rendição nazista? Na tela de vocês aí. Nós temos aí os nazistas, essa foto emblemática, o exército nazista rendendo-se na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que aí o Hitler já estava morto, tinha cometido suicídio. Então, não era ele que poderia assinar essa rendição. Mesmo diante da esmagadora pressão dos adversários, tanto no fronte oriental, que era liderado pelos soviéticos, como também no fronte ocidental, onde tinham os ingleses, os estadunidenses e demais aliados, entre eles o Brasil, estava aí nesse fronte ocidental. O comando nazista, situado em Berlim, decidiu lutar até a morte. Era uma luta até a morte. Era uma marcha para a morte. Essa marcha para a morte. Os soviéticos, eles chegam a Berlim. Eles cercaram Berlim. Berlim estava cercada. Hitler já estava sem saída. Hitler estava no bunker, lá no esconderijo subterrâneo dele. Olha a pressão que estava sendo passada neste momento no bunker, aquela discussão entre os seus principais líderes do movimento nazista e os soviéticos batendo na porta de Berlim. Lembrando para vocês, é por isso que nós vimos no slide anterior, os soviéticos eles estão entrando pelo fronte, vindo de lá, do Oriente, vindo no fronte oriental. De outro lado do fronte ocidental, estavam invadindo os norte-americanos, os brasileiros, os ingleses estavam também invadindo, tomando a Itália, tomando rumo à Alemanha. Então nós temos a guerra onde a Alemanha ela começa a ficar encurralada.
desde a derrota dela, que o professor Lodismar trabalhou com vocês, desde a derrota dela lá na União Soviética, quando eles tentam invadir a União Soviética, desde aquele momento, a Alemanha ela vai começando a perder espaço, a perder seu exército, a perder sua força. Na tela. Então aí vocês estão vendo na tela de vocês. Aí vocês estão vendo Hitler ainda imponente. A Alemanha ainda está em pé. O exército nazista ainda está em pé. O seu secretário de comunicação ainda está em pé. Então nós temos aí o Hitler com toda a sua força, com toda a sua virilidade lá, que ele tentava subjugar os outros países. Há uma mobilização, então, maciça da população alemã, incluindo crianças, mulheres e idosos. Hitler dizia, ninguém recua. Tribunais militares nazistas obrigavam a população a lutar. Então a população ela não podia recuar. Cada um iria fazer parte desse exército do Terceiro Reich. Todos eles teriam que lutar. Todos eles teriam que ir em defesa da Alemanha. Em 25 de abril de 1945, com a cidade de Berlim cercada, Adolf Hitler e sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels decidiram cometer suicídio em 30 de abril. Então eles viram, 25 de abril. 25 de abril, o Exército Vermelho, ele já está cercando Berlim. O Exército Vermelho, o exército de Joseph Stalin já está cercando Berlim. E agora, o que fazer? Hitler, com seus principais líderes, uns vão fugir, uns vão tentar fuga, uns vão cometer suicídio, outros vão ser presos. E Hitler disse, eu não vou me entregar. E Hitler tinha aquele exemplo que tinha acontecido com Mussolini. Lembra, nas aulas passadas que o professor Lodismar falou para vocês? Mussolini tinha sido preso, Mussolini tinha sido enforcado, tinha sido colocado de cabeça para baixo em praça pública. E Hitler não queria ter o mesmo fim de Mussolini. Joseph Goebbels, o seu secretário de comunicação, o homem da propaganda nazista, ele foi fiel a Hitler até o final. Ele dá veneno para os seus filhos e depois comete suicídio. Para sua esposa também comete suicídio. Hitler também comete suicídio, ele e Eva Braun comete suicídio, que é sua mulher, que ele casa no bunker com Eva Braun. Ele comete suicídio e aí ele ordena que o corpo dele fosse cremado para não ser exposto como foi exposto o corpo de Mussolini. E assim é o fim do Terceiro Reich. Assim é o fim do Hitler. Com a União Soviética invadindo Berlim. Havia uma vingança pessoal aqui. Havia uma vingança pessoal. Hitler tentou destruir Stalingrado. E Stalin, que é a cidade que recebeu o seu nome, queria revidar. E revidou com seu exército. É o Exército Vermelho que ele chega a Berlim. É o Exército Vermelho que destrói as últimas forças alemãs. Na tela para vocês. Aí, faltavam os japoneses. E agora? Como fazer? Os japoneses não queriam se render. No Extremo Oriente, o Japão não se rendia. De jeito nenhum. E já tinha se passado 3 meses desde o final do conflito na Europa. Lembra? Aí a Alemanha já tinha se rendido. 3 meses já tinham se passado. O governo e os líderes militares dos Estados Unidos decidiram deferir o golpe definitivo em agosto de 1945. Agosto de 1945.
O governo militar norte-americano ainda está brigando com os japoneses. Até porque foi o Japão, que fez os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial, com um ataque à base norte-americana de Pearl Harbor. Foram eles que fizeram. Tanto é que havia ainda aquele sentimento de vingança norte-americano que sempre tem. E os japoneses ainda estão resistindo à guerra. Os generais japoneses, eles diziam, eu prefiro o suicídio de que a rendição. Nós estamos lutando em nome do imperador. Os kamikazes vinham lá, se jogavam com avião e tudo, se matavam para matar o maior número possível de norte-americanos. E os norte-americanos, em agosto de 45, eles vão dar um golpe de misericórdia. Que golpe vai ser esse? Que golpe levou os japoneses a assinar essa rendição? Que momento é esse histórico? Aqui, os norte-americanos assistindo à rendição japonesa em um navio norte-americano. Mas que golpe foi esse? Na tela para vocês. É justamente em uma demonstração de seu poderio militar, os Estados Unidos explodiram 2 bombas atômicas em território japonês. Sabe de quem nós estamos falando? De Hiroshima e Nagasaki. Em agosto, gente. Agosto de 1945. No dia 6 de agosto, Hiroshima é destruída por essa bomba. Dia 9 de agosto, Nagasaki é destruída por essa bomba. Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades japonesas. O avião norte-americano sobrevoa e solta aquela bomba. Uma bomba até então que não se conhecia o seu poderio, que não se conhecia sua força. Explode a bomba. O piloto que estava no avião até diz, meu Deus, o que nós fizemos? Porque quando se viu o grau de destruição que foi a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki, quando elas caíram no chão, a pressão que elas fizeram, elas foram destruindo tudo ao seu redor. Lembra que quando nós estudamos a Guerra Civil Espanhola, nós vimos o que foi o horror de Guernica, onde a população civil foi atacada? Novamente, a Segunda Guerra Mundial, ela vem para provar que nenhum dos 2 lados tem bondade no coração quando se trata de guerra. Aqui, nós vamos ver 2 bombas atômicas sendo lançadas contra a população civil. E essa população, em defesa, essa população que não estava dentro do campo beligerante, sofre com esse ataque. Ataque esse que até hoje deixa vestígios na cidade e na população. Vestígios psicológicos, vestígios físicos, vestígios da destruição que foram essas 2 bombas. Uma, em 6 de agosto, Hiroshima é atacada. No dia 9 de agosto, Nagasaki é atacada. 2 cidades que viraram cinzas. A pressão foi tão grande que ela foi destruindo, ela foi derretendo prédios. Derretendo. Derreteu pessoas. Pessoas se pulverizaram. Não sobrou nada. Na tela para vocês. Nas 2 cidades morreram cerca de 160 mil pessoas, a maioria civil, gente. 160 mil pessoas morreram.
A rendição japonesa ocorreu no dia 2 de setembro de 1945. 2 de setembro de 1945. Os japoneses se renderam. Para Harry Truman, para o presidente norte-americano, a bomba foi utilizada para apressar a rendição do Japão. Para muitos analistas, o uso da bomba atômica foi um crime de guerra cometido pelo governo dos Estados Unidos, cujo objetivo seria intimidar o governo da União Soviética. Então, a bomba que explode em Hiroshima e Nagasaki, imagine o poder dessa bomba, esse grande cogumelo que se forma. Albert Einstein, quando olha que a descoberta dele vira uma bomba atômica, ele sofre muito com isso. 160 mil pessoas foram pulverizadas em 2 cidades. Os prédios foram derretidos. Os Estados Unidos, ele vai dizer bem assim, ele vai se justificar, ele vai dizer, olha, nós soltamos a bomba, aonde morreu esse tanto de pessoas, mas nós evitamos que milhares e milhões de pessoas morressem se a guerra continuasse no Japão. Essa é a desculpa deles, dizendo que dos males, o menor. Que soltar a bomba significava matar um grupo de pessoas e assustar o Japão para que o Japão assinasse a sua rendição. Outro grupo de historiador vai dizer não. Os Estados Unidos, ele utilizou a bomba para fazer o teste nuclear em pessoas, em 2 cidades. Porque a bomba atômica ela tinha sido inventada, mas ninguém sabia ainda qual era o poderio de fato dela. E ali, os Estados Unidos já mostrava para a União Soviética o seu poderio bélico. Espera aí, professor, mas a União Soviética não brigou ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Sim. Só que aí que nós vamos entender que depois da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Vai começar a Guerra Fria. Então, aqui, se precisava de um lado mostrar para o outro lado que eles tinham um poderio bélico. E os Estados Unidos, através da explosão da bomba em Hiroshima e Nagasaki, eles vão mostrar que eles têm um poderio bélico que poderia destruir com tudo. Poderia acabar com o mundo até. Que nós vamos ver na Guerra Fria. Na Guerra Fria nós ficamos com esse medo de, em um determinado momento, alguém apertar o botão e esse botão a ser apertado acabar com tudo no mundo. Segunda Guerra Mundial, ela foi utilizada metralhadoras e outras armas. Albert Einstein dizia que se existisse uma Terceira Guerra Mundial, a próxima que viesse seria de paus e pedras. Sabe por quê? Porque se tivesse uma Terceira Guerra Mundial em plena Guerra Fria, o mundo iria se autodestruir. Porque essas bombas atômicas elas seriam jogadas de uma nação contra a outra, e a União Soviética depois ela descobre o segredo da bomba atômica, ela começa a produzir a bomba atômica também, e com isso nós teríamos uma destruição em massa da humanidade. Então é por isso que nós não defendemos um momento beligerante novamente na nossa história. Seja ele interno, ou seja ele externo, seja ele de cunho local ou de cunho mundial. O que nós temos que buscar sempre é a paz. Na tela para vocês. Tribunal de Nuremberg. Depois que a guerra acabou, olha essas figuras aqui.
os asseclas de Hitler. Tem um documentário no YouTube muito bom que fala sobre esses asseclas de Hitler. Então, esse tribunal, ele iria julgar os crimes de guerra. No final do conflito, a preocupação seria ao tratamento a ser dado aos líderes nazistas como responsável pelos crimes de guerra, extermínio, escravização, deportação, entre outros atos desumanos cometidos contra alguma população. Acabou a guerra. Guerra chegou ao final. Em 1945, nós chegamos ao final dessa guerra. E o que fazer agora, nesse momento, com esses líderes de guerra? Qual será o seu destino? O que irá acontecer com eles? É aí que foi feito um tribunal internacional, o Tribunal de Nuremberg. Esse tribunal, então, ele tinha a função de julgar os crimes de guerra. É claro, os crimes de guerra dos nazistas, né? Porque os norte-americanos, mesmo destruindo Hiroshima e Nagasaki, eles saíram como o bonzinho. Os ingleses, mesmo bombardeando civis em cidades onde as pessoas foram derretidas também, saíram como bonzinho. Mas o tribunal agora está julgando os nazistas. E as atrocidades que eles cometeram foram muitas atrocidades. Principalmente porque eles estavam com um antissemitismo muito aflorado e a eliminação desse povo semita seria um dos objetivos principais do Terceiro Reich. 6 milhões de judeus morrendo no campo de concentração. Agora era o momento de fazer esse julgamento. Na tela para vocês. 1945 e 1946. Instalou-se na cidade alemã de Nuremberg um tribunal militar internacional. Tribunal de Nuremberg. Julgou mais de 20 dos principais líderes nazistas. Os julgamentos foram conduzidos por juízes britânicos, estadunidenses, soviéticos e franceses. Era um tribunal internacional que estaria fazendo esse julgamento. Nesse tribunal, lembrando que muitos líderes nazistas não foram achados. Alguns médicos que participaram não foram achados, fugiram. Muitos deles para a América do Sul, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile. Toda essa região foi achado nazistas escondidos, que viveram por muitos anos escondidos. Inclusive, tem um grupo antissemita que eles fizeram um grupo só para caçar esses nazistas que fugiram do julgamento. Aí havia a teoria da conspiração, que o Hitler não tinha morrido, que o Hitler também tinha conseguido fugir, mas aí são algumas teorias que não foram comprovadas. Então, nós estamos aqui diante desse tribunal julgando esse crime de guerra. Os países vencedores estão julgando a Alemanha, que foi vencida. A crueldade que foi cometida, as barbáries que foram cometidas. Na tela para vocês. Então, nós estamos vendo aí que os britânicos, os estadunidenses, os soviéticos e os franceses estão fazendo parte desse tribunal aqui, que julgava esses alemães que cometeram crime de guerra. Esses nazistas indo para o tribunal. Percebam vocês que tem uns que ainda vão fardado,
para mostrar que eles eram soldados leais ainda ao Reich, que eles ainda estavam leais. Calcula que centenas de médicos desprovistos de senso ético têm atuado no campo de concentração, realizado experimentos pseudocientíficos com seres humanos, conduzindo de forma brutal. Então, qual o caminho a ser seguido? Esses trilhos que eu piso agora, por esses trilhos entraram centenas de trens lotados de judeus. Nós estamos aqui na porta dos maiores campos de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aqui diante de Auschwitz. Aqui, o trem levava as pessoas que eram tiradas o seu cabelo, que eram tiradas a sua roupa, que era tirada a sua alimentação, que era tirada a sua família, que era tirada a sua dignidade. E aqui, só aqui, neste local, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, queimados. Morria-se nas câmeras de gás. Os alemães já tinham cansado de matar por tiro. Não vamos mais matar por tiro. Como é que vamos matar de forma mais acelerada? Inventaram as câmeras de gás. As pessoas entravam tipo um banho e o chuveiro, em vez de descer água para lavar as impurezas, descia gás. E as pessoas eram asfixiadas nessas câmeras de gás e depois elas eram cremadas em fornalhas. Imagina em cidades pequenas, cidades que ficavam ao redor desse campo de concentração, elas viam aquela cinza caindo do céu. De onde está vindo essa cinza? E muitas dessas cinzas eram de pessoas que estavam sendo queimadas nas fornalhas dos campos de concentração. Experiências que foram feitas foram muitas. As mulheres grávidas eram abertas sua barriga sem anestesia para saber se a criança saía viva. Inclusive, foi daí que desenvolveu a técnica do parto cesariana. As crianças elas tinham os olhos injetado tinta para ver se ela mudava a cor dos seus olhos. Pessoas tinham o crânio aberto para ficar exposto, para saber quanto tempo ela ficava viva. Os judeus foram utilizados como cobaias humanas, vivas, para os mais cruéis experimentos científicos que o Terceiro Reich pôde fazer. É por isso que houve o Tribunal de Nuremberg para julgar esse crime de guerra, dessa crueldade que foi a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês. Então nós temos aí, o mundo tomou conhecimento dos horrores cometidos pelo extermínio programado de milhões de pessoas pelo nazista, o que ficou conhecido como Holocausto. É aí que ficou o Holocausto. Olha judeus prisioneiros no campo de Auschwitz, amparando um aqui que provavelmente estaria doente. E aí, esses judeus, grande parte deles, não iriam sobreviver após a Segunda Guerra Mundial. Eram amontoados, dormiam como se fossem animais em puleiros, engaiolados.
judeus, eslavos, ciganos, comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais, todos eles já eram eliminados. Então, havia um antissemitismo, havia uma xenofobia contra outros povos, havia um ódio ao comunismo muito grande, aos homossexuais, um ódio aos deficientes físicos, a eutanásia vai ser o início desse holocausto, a morte desses deficientes físicos e mentais. Os campos de concentração, de extermínio, como Auschwitz, Chalmers, Belzec, Sobibor e Treblinka, eram locais onde o governo nazista aprisionavam os indesejáveis do regime. Era lá. Eram pessoas de todas as idades, crianças, idosos, eram submetidas a todo tipo de tortura, maus tratos e humilhação. No campo de extermínio, era conduzido à morte, utilizando-se para esse fim, principalmente, as câmaras de gás, disfarçadas com frequência como locais de banho. Então, essas pessoas, elas estão morrendo de fome, elas estão morrendo de frio, elas estão morrendo doentes e elas morriam nesse campo de concentração, elas morriam queimadas, elas morriam asfixiadas, elas morriam de todas as formas. Mães vendo seus filhos indo para a morte. E o que acontece com a Alemanha depois que perdeu a guerra, teve Auschwitz? O que vai acontecer com a Alemanha? Vamos entender o que acontece com a Alemanha. Na tela para vocês. Há outras medidas contra a Alemanha. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, o setor francês, o setor britânico. Nós estamos vendo aqui, ó, o setor americano e aqui o setor soviético. Então, a Alemanha, ela está foi determinado o pagamento de indenização pelas nações do eixo aos diversos países atingidos pela guerra, totalizando 2 bilhões de dólares naquele momento. Hoje é dinheiro, mas naquele momento era muito dinheiro. A Alemanha teve seu território dividido e todos os seus recursos materiais e econômicos passaram a ser controlados por 4 potências aliadas. Passaram a ser controlados, tá? Por enquanto, eles estão sendo controlados. Nos anos seguintes, uma nova ordem mundial começou a ser construída. Os países da Europa, semi-destruídos, perderam o poder político e econômico que havia exercido até então. Então, alunos, aqui a Alemanha, ela perde o seu poder político. Ela perde seu poder político e aqui os países aliados eles vão dividir. Nós vamos dizer, olha aqui, ó, esse daqui vai ser o setor soviético, esse daqui vai ser o setor francês, esse daqui vai ser o setor britânico, esse daqui vai ser o setor americano. Os países aliados, eles estão dividindo a Alemanha entre si e vão explorar entre si. Mas vocês vão ver que depois, essa divisão ela não vai ficar desse jeito. Depois nós vamos ver esse setor sendo dividido apenas em 2. Na Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental. Na tela para vocês aí. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornariam as nações mais poderosas do mundo, dando início à divisão ideológica conhecida como Guerra Fria. Então nós estamos agora diante de um momento chamado Guerra Fria. Chegamos ao final da guerra, a Alemanha é dividida e nós entramos na Guerra Fria. Mas Guerra Fria? Sobre a Guerra Fria vai ser outra aula com vocês. Agora, já nós vamos fazer a revisão e atividade. Até lá.